Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A palavra de Deus fala hoje sobre dois batismos. O batismo que Jesus recebe e o batismo que Jesus promete a todos nós. O batismo de Jesus foi um batismo no qual voluntariamente ele se submete a João Batista para ser batizado. Não por necessidade de ser purificado, mas ao entrar na água para ser batizado, ele próprio, ele purifica a água e concede à água a força vivificante de vir a ser a matéria do nosso batismo. E depois ainda, ao final de sua vida pública, confere aos apóstolos a missão de batizar. Ide por todo o mundo e batizai todas as pessoas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Catecismo da Igreja diz assim sobre o batismo, a partir do número 1225. Foi em sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti, e nele que és redimido, e nele que és salvo, e por sua vez te tornas salvador. As pessoas, ou muitas, antigamente e até bem pouco tempo atrás, em número bastante significativo, tinham uma ideia errada do batismo, um tanto quanto supersticiosa, né, curandeira, e certamente todos nós já ouvimos isso. Criança muito agitada, né, não dorme, tem que batizar, não batizou essa criança ainda, por isso que está assim. Ou então, a criança ficando enferma com frequência, mas claro, não batizou, né? Essas ideias não condizem com aquilo que é o batismo. Embora quando o padre fale isso, sempre tem uma senhorinha que vai dizer, o padre não sabe de nada. Mas vamos entender o significado do batismo a partir do catecismo da igreja. Ele diz o que é o batismo. Ele possui dois efeitos principais: a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito. Vamos ainda trazer, além desses dois grandes significados, outros entendimentos que complementam a ideia do batismo. O batismo é configuração a Cristo. No batismo, somos então selados, recebemos um selo indelével, um caráter de pertencimento a Cristo. Todo aquele que foi batizado já não deveria mais pertencer a si mesmo, mas pertencer a Deus. E é um pertencimento, uma marca que nem o pecado, não importa quantos e quão grave seja, é capaz de apagar essa marca e esse pertencimento. Torna os batizados membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros, incorporados à igreja. Torna o batizado capaz de crer em Deus, esperar em Deus, amar a Deus e ainda viver sob a ação do Espírito Santo. Torna o batizado capaz de praticar o bem e ainda é o batismo que concede o organismo espiritual que tem que ser desenvolvido ao longo de toda a nossa vida cristã. E quem pode receber o batismo? Todos podem receber o batismo. Jesus diz, ide e batizai a todos, não alguns,
todos podem receber o batismo. Mas quem pode ser um padrinho de batismo? Quem pode? É preciso, e aproveito a oportunidade para citar isso, porque as pessoas querem vir ser padrinhos ou madrinhas sem nenhum comprometimento com a fé, sem nenhum comprometimento com a igreja. E os pais, quem escolhe? Escolhe amigos, amigas, às vezes companheiro de um futebol, às vezes um colega de trabalho, e não consegue ter o mínimo entendimento que significa o batismo, para a partir desse entendimento mínimo, saber fazer uma escolha de quem pode ser padrinho do seu filho. Sobre os padrinhos, há exigências, sim. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, primeira comunhão, crisma, porque só ao término de receber os sacramentos da iniciação cristã, os 3, a pessoa então está plenamente inserida à fé católica. E uma pessoa que não está plenamente inserida à fé católica não pode ser padrinho, nem madrinha. É difícil entender? Não deveria, né? E ainda, não é só receber os sacramentos, é ter uma coerência prática e religiosa de vida. Ter uma vida religiosa que condiz com aquilo que ela recebeu como sacramento. Então, não é só ter o sacramento, porque muitos têm um sacramento e não sabem nem o caminho da igreja. Mas é ter os sacramentos e ter prática religiosa. Isso é o mínimo de coerência que se espera de um padrinho. E poderia ir além, não só falar do batismo, falar dos padrinhos de casamento, que não sabem nem se vestir para entrar numa igreja, e se escolhe também os padrinhos de casamento por amizade, e não alguém que possa vir agregar na vida conjugal, com bons conselhos, com bom exemplo, com uma presença fecunda. Então, precisamos aproveitar e refletir um pouquinho sobre quem convidamos para ser padrinho, seja de batismo, de crisma, de casamento, do que for. Querem ter 10 padrinhos, 12 padrinhos, se juntando às vezes não dá um. Por quê? Não tem vida religiosa, não tem coerência de vida. E a coerência se percebe logo na forma desnuda que vem a igreja para o casamento. Bem, esse não é o assunto de hoje. Mas a coerência batismal cabe a todos nós. Não basta ser batizado, é necessário então assumir o batismo na vida. Deus não se impõe. Deus nos deu a capacidade de fazermos nossas escolhas, mesmo que as nossas escolhas venham a contrapor a vontade de Deus. Deus nos deu essa capacidade, porque Deus quer que você use a sua capacidade de escolha para escolher a vontade dEle. Deus quer que você use a sua capacidade de escolha para voluntariamente querer ser obediente a Deus, querer ter uma vida de fé coerente. É importante tomar consciência da grandeza desse sacramento. E tomando consciência da grandeza do sacramento, então, assumir o sacramento, assumir o batismo com muita gratidão e com muito entusiasmo. Deveríamos ter entusiasmo só por sermos cristãos, batizados. Como a palavra fala, uma vela acesa, porque no batismo tem um simbolismo da vela que se acende. O padrinho, que muitas vezes anda apagado, vem acender a vela no círio pascal, leva até onde está a criança, e os pais padrinhos seguram a vela e colocam a mãozinha da criança também na vela, simbolizando que agora essa criança recebe a luz de Cristo. Todos nós que fomos batizados passamos por esse simbolismo, para expressar que nós precisamos ser luz de Cristo, aonde quer que estejamos. Então, entusiasmo para iluminar tantos ambientes escuros, da família, do trabalho, do colégio, da faculdade. É preciso entusiasmo para isso. É preciso ter a alegria de ser cristão. E o que vemos é muitos homens e mulheres envergonhados, acovardados, acostumados no seu pecado,
que já nem sabe mais o que é ter uma luz que ilumina dentro do próprio coração, quanto mais para fora de si mesmo. Assumir o batismo é professar o credo. Vamos rezar o credo agora, assim que o padre parar de falar. E vamos rezar de cor, não precisa nem passar na TV. Sabemos rezar de cor. Só não sabemos de cor o que significa aquilo que já decoramos. Se o padre pedir que explique uma linha do credo, a maioria não vai saber explicar, porque gravou, mas não entendeu o que gravou. E como que você vai viver uma coisa que você não entende? Como? Somos chamados a professar o credo, e aí tem muitos católicos que vão lá e são favoráveis ao aborto. Então, professa o credo na missa, mas vai acreditar em reencarnação. Respeitamos outras religiões que creem em outras coisas, mas o fundamento de nossa fé é a ressurreição. Se não cremos na ressurreição, se a ressurreição não acontecesse, nossa fé seria vã. Então, professa o credo, mas crê em outras tantas coisas que não é ensinado por Deus, pela palavra e pela igreja. Então, assumir o batismo é não só decorar uma oração, mas é entender o que a oração significa e concordar com tudo aquilo que a oração significa. Assumir o batismo é celebrar os sacramentos. E celebrar a Santa Missa não é só estar presente. A introdução geral do Missal Romano fala de participação ativa. Participação ativa é uma participação primeiro consciente, entendendo o que eu celebro. Depois, uma participação também na qual eu me envolvo na celebração. Eu levanto, eu sento, eu ajoelho, eu respondo, eu canto, eu me silencio. Uma participação ativa. E claro, e sobretudo, e principalmente, uma participação na qual eu me encontro preparado para poder receber Jesus na Eucaristia. E o que eu tenho me deparado com muita surpresa e tristeza nas confissões é quantas pessoas estão indo para a fila da comunhão com a consciência de estar em pecado grave. Deus nos livre de uma comunhão em pecado grave. Deus nos livre de um sacrilégio desse. Então, celebrar os sacramentos, a Santa Missa, a confissão, o matrimônio. Quantas pessoas hoje, cristãs, já não valorizam o sacramento do matrimônio. Se preparam de qualquer jeito, se é que pode chamar de preparação. Porque a vida sexual já tem desde os primeiros meses. E passa o tempo inteiro de relacionamento distante da comunhão. E vão para o matrimônio acostumados à ausência da Eucaristia, acostumados à ausência da presença de Deus. Assumir o batismo é um compromisso de vida. Assumir o batismo é praticar os mandamentos, não um ou outro, todos os mandamentos. Ao menos o esforço precisa ser de prática integral dos sacramentos, dos mandamentos. O batismo que nos configura com Cristo deve levar-nos a amar, saber compreender e sempre desculpar as fraquezas do nosso próximo. O amor aos outros há de traduzir-se, sobretudo, por um verdadeiro espírito de serviço e doação. Deixar de cumprir a vontade de Deus já é negar o próprio batismo. Se você não crê no credo que você professa, você nega o seu batismo. Se você se acostuma com o pecado e não recorre frequentemente ao sacramento da confissão, nega o seu batismo. Se você se habitua a vir à missa, tendo a possibilidade da confissão e comunhão e não o faz, você nega o seu batismo, porque você nega a presença de Deus na tua vida. Não é só estar na igreja, não é só cumprir o preceito de domingo, é ter um compromisso com Cristo, um compromisso com a palavra dele, um compromisso com aquilo que ele ensina, e querer isso para a tua vida. Você e eu precisamos ter a clareza, ter o entendimento, ter o desejo de viver aquilo que Deus ensina
viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a igreja nos ensina. Peçamos a Deus hoje, na celebração do batismo de Jesus, que possamos contemplar Jesus que entra nas águas para santificar as águas que irão nos santificar, para entender a responsabilidade de sermos batizados, dessa presença de batizados no meio do mundo, como sal da terra e luz do mundo, não uma luz apagada, não um sal insosso, sem sabor, porque se for assim não serve para nada. E tem um monte de cristão que não serve para nada, porque não consegue iluminar o seu ambiente. E se você vive assim, hoje é um ótimo dia para você dizer para Deus: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso deixar de ser um fiel relaxado com minha vida espiritual, preciso deixar de ser uma lâmpada apagada, uma vela apagada, para poder ter a sua presença e iluminar os ambientes. Temos muitos católicos e temos poucos discípulos de Jesus. Que hoje, nessa Eucaristia, você possa dizer para Deus: Senhor, me torne um discípulo teu, não obstante minhas fraquezas, não obstante as minhas limitações, me torne um discípulo teu, que eu não só carregue o nome de cristão, que eu seja cristão de verdade, com autenticidade, não com rigorismo e extremismos e maluquice, um cristão coerente, um cristão que reza, um cristão que está comprometido com o amor às pessoas. Que Deus nos ajude a todos nós, não só sermos cristãos de nome, mas sermos cristãos de fato, com a vida, com o comportamento, com o testemunho. Assim seja.